Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1 ao versículo 14. Que o coração de vocês não se perturbe. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito que vos vou preparar lugar para vocês. Quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei comigo, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês sabem o caminho para onde eu vou. Jesus, o caminho para o Pai. Tomé lhe disse: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês tivessem me conhecido, também teriam conhecido o meu Pai. Desde agora, no entanto, vocês o conhecem e o têm visto. Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai e isto nos basta. Jesus respondeu: Você não conhece Filipe? Não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem vê a mim, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que permanece em mim é quem realiza a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. E farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu o farei. O texto que nós acabamos de ler faz parte daquilo que os estudiosos chamam de discurso de despedida de Jesus. Ou seja, é um momento em que Jesus está preparando os seus discípulos para a sua morte e, obviamente, para aquilo que vai se tornar para os discípulos um tipo de crise por causa da ausência física de Jesus. E aí ele começa o texto do capítulo 14 dizendo uma expressão muito bonita. Ele diz assim: não fiquem perturbados. Na tradução mais antiga dizia assim: não se turbe o vosso coração. Na casa do meu Pai há muitas moradas, há muitos aposentos. E aqui é interessante a gente perceber que Jesus não está falando aqui de arquitetura e nem de um tipo de hotel celestial. O que Jesus está falando aqui, e essa era a compreensão que se tinha no mundo mediterrâneo da época, é que a casa representava sempre a linhagem e o status de parentesco. Ter um lugar na casa do Pai significava ter segurança, ter proteção e também ter o status permanente, nesse caso de fazer parte da família de Deus. Então, diferente daquilo que normalmente a gente pensa quando lê esse texto, Jesus não está falando de mansões celestiais, mas sim do cuidado, da proteção e principalmente da proximidade daqueles que são seus, fazendo parte da família do Pai. E Jesus aqui age e se apresenta como se ele fosse um tipo de mediador. E de novo, hoje nós temos uma realidade muito diferente na nossa sociedade, mas na época de Jesus, ninguém tinha acesso a alguém importante, a não ser que tivesse algum tipo de mediador, ou seja, alguém que facilitasse o acesso à pessoa importante. E aqui Jesus está agindo como mediador, é ele quem vai garantir que os seus discípulos sejam aceitos pelo Pai como membros da família. E aí então é feita uma pergunta para Jesus que gera uma resposta que ficou muito popular nos nossos dias. É a pergunta de Tomé. E Tomé, no versículo 5, diz assim: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber
o caminho? E a resposta de Jesus é: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a pergunta de Tomé e a resposta de Jesus devem ser lidas dentro daquela compreensão que se tinha na época, que era a ótica da lealdade dentro do próprio grupo. Ou seja, Jesus não está aqui ensinando nenhum tipo de ética abstrata. Ele está dizendo que é a fidelidade à pessoa dele que é o único caminho, ou o único meio de acesso ao Pai. E isso é importante por quê? Porque a gente sempre pensa, e hoje é muito comum a gente ouvir isso nas nossas relações com as pessoas, a gente sempre ouve dizer assim: religião, todas as religiões são boas, todas as religiões têm um fundo de verdade. O que Jesus diz aqui é que ele não é mais um religioso. Ele diz: a única forma de você ter acesso e conhecer ao Pai é por meio dele, de uma pessoa. E isso é importante por quê? Porque Jesus está mudando aquilo que era a prática comum em Israel e também era a prática comum em outros lugares, com outras religiosidades. E por isso então a gente começa a entender por que a pergunta que é feita logo em seguida, agora não mais por Tomé, mas por Filipe, faz com que Jesus reaja de uma maneira um pouco mais clara, mais dura. Ele diz assim: mestre, mostra-nos o Pai. E aí então Jesus vai mostrar para Filipe que a sua resposta é um tipo de uma repreensão leve, baseada na honra. Ele diz assim: quem me vê, vê ao Pai. No pensamento da época, o filho é a representação exata da honra do Pai. É como se Jesus estivesse dizendo: meu amigo, espera um pouquinho, quanto tempo faz que você caminha comigo? Você ainda não percebeu que quem vê a mim, vê ao Pai? Quem me conhece, conhece aquele que me enviou, que é a expressão usada em grande parte do Evangelho de João, né? Jesus sempre fala que ele vem e revela o Pai, e aqui é exatamente a mesma ideia: quem me vê, vê ao Pai. Ele, o Filho, é a representação exata da honra do Pai. Jesus e o Pai compartilham a mesma honra e o mesmo status. Desonrar e duvidar de um é desonrar e duvidar do outro. É isso que Jesus está respondendo a Filipe. E aqui então, por que Jesus está ensinando essas coisas para os seus discípulos? Eu disse lá no início, ele está preparando os seus seguidores para o momento em que ele ia para junto do Pai, e eles ficariam sem a presença física de Jesus. O que ele está fazendo aqui é reconfigurar a família dos discípulos. Eles estão perdendo o seu líder como presença física, mas Jesus garante que a conexão de parentesco e a proteção com Deus permanece intacta por meio dele, que é caminho, verdade e vida. E essa ideia de Jesus como caminho, verdade e vida, um tipo de afirmação de que Jesus é a encarnação da verdade, faz uma mudança muito importante naquele momento. O que acontecia? Qual era a compreensão? Em todo Israel, a compreensão era a seguinte: só há uma maneira de você alcançar Deus, por meio da Torá, da obediência à lei. Se você não obedecer à lei, esqueça, você não vai agradar a Deus. Aí vem Jesus e diz assim: não é mais assim. Agora você só tem acesso ao Pai por meio dele, de uma pessoa, não mais de uma lei, não mais de uma prática, não mais de mandamentos, mas a partir de uma pessoa. A verdade aqui que Jesus apresenta não é uma ideia filosófica abstrata, pelo contrário, é a fidelidade verdadeira à aliança de Deus que tinha sido feita no Antigo Testamento com Israel, mas que agora em Jesus é feita com quem crê nele. Ou seja, o que Jesus está dizendo é: a partir de agora,
a família de Deus é formada por aqueles que são chamados e conhecem a Jesus e creem nele. Qualquer outra coisa é religiosidade e não mais acesso ao Pai. E portanto, Jesus, ao afirmar, eu sou a verdade, o caminho, a verdade e a vida, transfere o caminho que era da Torá para ele, que é uma pessoa. O que ele está dizendo de maneira clara é que ele, Jesus, é a revelação final de Deus. Não há mais mistérios ocultos sobre quem Deus é. E por que isso é importante? Porque na tradição judaica havia os especialistas da lei e eles ficavam explicando cada detalhe de cada lei para dizer, olha, se você quer conhecer a Deus, você precisa saber tudo isso, a ponto de os 613 mandamentos que tinham lá no Antigo Testamento, que é a quantidade exata dos mandamentos, se transformarem na época de Jesus em mais de 6.000. Por quê? Porque o sujeito pegava um pedacinho aqui, o outro pegava um pedacinho ali, olha, isso aqui significa isso, aquilo significa aquilo, e o mandamento ia ficando cada vez maior e aumentando. E você acha que alguém em sã consciência, na época de Jesus, tendo que trabalhar para sobreviver e aprender esses mais de 6.000 mandamentos? Não ia. E aí Jesus vem e diz assim, então, não é mais desse jeito. Agora o acesso ao Pai é por meio dele, Jesus. Esqueça aquele monte de mandamentos. Se você quiser conhecer a Deus e obedecer a Deus, fique só com 2. Ame a Deus acima de todas as coisas, com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças, com todo o entendimento. Ame ao seu próximo como você ama a si mesmo. Esqueça aquele amontoeira de coisa que botaram na sua cabeça. Agora você precisa conhecer a Deus por meio de Jesus. É uma pessoa e não uma norma. É uma pessoa e não uma lei. E é interessante porque quando Jesus fala que ele é a verdade e que ele revela o Pai, a gente se lembra rapidamente do uso que se faz dessa expressão nos nossos dias, né? Eu já vi inclusive político usando esse tipo de expressão, né? O caminho, a verdade vos libertará. E aí você vai ver, de verdade não tem quase nada. Tem gente fazendo fake news em nome de Deus, em nome de Jesus, que se apresenta como a verdade. Já imaginou como é fácil de distorcer a Escritura para o interesse próprio? Pois é, mas Jesus diz, ninguém tem acesso ao Pai senão por meio dele, agora uma pessoa e não mais uma norma, uma lei. E ele tinha dito que ele ia para o junto do Pai e para a casa do Pai para preparar lugar para esses seguidores. Essa casa do Pai é a metáfora suprema do lar. Não é apenas um lugar de habitação. A casa do Pai não é uma casa qualquer. Ela é o lugar onde a mesa está posta e onde o desejo é satisfeito. Eu não sei se alguém aqui já teve essa oportunidade. Quando eu era criança, a minha mãe pegava os filhos e levava para a casa da mãe dela, a casa da avó. E quem tem avó sabe como é que funciona, né? A avó, o neto não tem coisa que ele goste mais do que a avó, né? Porque ele vai lá, ele é paparicado, ele é cuidado, aquela coisa toda que todos nós sabemos. Mas a gente ia para a casa da minha avó e quando chegava lá, o que acontecia? Enquanto a gente estava lá brincando, eles iam lá preparar a mesa para todo mundo se sentar na mesa e almoçar junto. O que Jesus está dizendo aqui é algo semelhante. Na casa do Pai, a mesa está sempre posta e você vai ter o seu desejo satisfeito. Jesus está prometendo que a vida não é um caminhar para o nada, mas o caminhar para um abraço. Como a gente recebe da avó quando a gente vai na casa dela. É isso que ele está dizendo, essa é a casa do Pai. E finalmente Jesus vai dizer, olha, eu vou para junto do Pai, mas vocês vão fazer ainda obras maiores do que as que eu fiz. E essas obras maiores não são milagres mágicos, mas é a referência de Jesus
a expansão do reino que vai acontecer com a igreja, com seus seguidores, logo depois da sua morte e ressurreição, e aí então, por meio da solidariedade, da ação dos seus seguidores, a igreja vai se concretizar. Hoje, mais de 2000 anos depois, nós estamos reunidos aqui por causa dessas pessoas que começaram lá atrás e que também, como nós, foram acolhidos por Jesus para a sua mesa que estava sempre posta. O que nós podemos perceber aqui na expressão de Jesus é que ele mostra para Filipe que quem vê a mim vê ao Pai. É como se ele te estivesse dizendo: quer saber como Deus é? Não olhe para o céu vazio, ou não olhe também para leis severas. Olhe para esse homem que come, que bebe, que toca os leprosos, que chora. Olhe para Jesus. Ele é o mediador, aquele que nos leva até o Pai. Deus é assim, se fez corpo, e é no corpo e na vida que o divino se manifesta. Quando a gente olha para um texto como esse de João 14, nós podemos entendê-lo como um convite para pertencermos a essa família de Deus, a família em que Jesus garante a nossa segurança. É também a afirmação de que Deus se definiu de maneira perfeita em Jesus. Se você quer conhecer a Deus, mas não quer Jesus, você não vai conhecer a Deus. É só por meio dele. Ele é o verdadeiro mediador. Nele, em Jesus, a nossa fome de sentido e de lar tem uma resposta. Por isso a gente pode voltar lá para o primeiro versículo, e é o versículo que eu deixo para vocês. Não se turbe o seu coração. Creia em Deus, creia também em Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém.